Vamos ao texto? Colossenses, abre aí, na carta aos Colossos, né? Os Colossenses, a igreja de Colosso, capítulo 1. Hoje eu irei pregar aos irmãos aqui do verso 3 ao verso 8, tá? Eu dividi em duas partes. A sessão ela vai até o verso 14, a perícope, né? Que assim tem um apanhado de ensinos. Porém, eu dividi na metade para não ficar tão extenso e até porque a minha voz, né, não vai ajudar tanto, né, nessa. Então, deixa um pouquinho para a semana que vem. Então, dos versos 3 a 8, é a porção de hoje. E aonde nós veremos aqui, irmãos, uma oração do apóstolo Paulo e também ele mencionando as ações de graça desses homens aqui, mulheres, desses irmãos da igreja de Colosso. Diz o seguinte, do verso 3 a 8: Nós damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Verso 6, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Verso 7, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Verso 8, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigado pela sua santa palavra, obrigado pelos teus ensinos, obrigado pela santificação ocorrida nela, as exortações e tudo que o Senhor tem feito, Pai de amor. A sua palavra é o que contém o Evangelho de Cristo, a qual nós somos salvos. Muito obrigado, Deus, pela preservação. Muito obrigado, Senhor Deus, por hoje termos ouvidos e olhos espirituais para entender a palavra aqui nos anunciada. Que o Senhor continue a fazer isso, a resgatar os teus eleitos para a tua glória, Deus, anunciando este evangelho glorioso que é dito por Paulo em Romanos 1, verso 16, capítulo 1, verso 16, que é o poder de Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a entender esse poder, a viver conforme esse poder, a vivermos pela fé em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados, então, Colossenses, capítulo 1, verso 3 a 14. Semana passada fiz uma breve introdução, né, sobre o que está acontecendo nesta igreja e quais os propósitos. E assim nós vamos seguindo sempre, porque sempre tendo em vista o pano de fundo desta igreja, a sua compreensão das palavras de Paulo será ainda melhor. Então, Paulo, ele escreveu, nunca se esqueçam, na prisão. Ele escreveu esta carta na prisão, junto com a carta aos Efésios, Filipenses e Filemão, tá? Então é uma carta onde Paulo estava cativo, e provavelmente a sua prisão em Roma, tá? Então, nesta carta, é tido aqui alguns ensinos, e muito provavelmente que foi requisitado por este irmão citado hoje aqui, Epafrodito. Perdão, Epafrodito não, Epáfras, tá? Epáfras é o homem que realmente anunciou o evangelho para esta igreja, para esta região aqui de Colosso. E provavelmente este Epáfras, ele seja nacional dali, ele seja oriundo desta cidade, desta região. Então ele vai até Paulo e informa o que está acontecendo naquela igreja, e alguns problemas estavam ali realmente sendo suscitados por alguns hereges. Então Paulo deseja com esta carta fazer o quê?
corrigir os falsos ensinamentos que estavam surgindo nesta igreja. E ao fazê-lo, o apóstolo apresentou uma descrição. Porque como que Paulo irá combater as heresias e os falsos ensinos? Ele trará uma descrição clara de Jesus Cristo e sua obra. Ele apresentará Jesus Cristo como Supremo Senhor, aquele por qual todas as coisas foram feitas, aquele que tem supremacia sobre tudo e sobre todos. Porque ainda assim, com esses falsos ensinos e esses hereges, eles acabavam por diminuir a pessoa e obras de Cristo. Paulo então precisa endossar este evangelho de Epáfras, que foi anunciado por Epáfras. Paulo precisa trazer ainda mais um arcabouço teológico sobre Cristo. Então, uma mensagem que é totalmente atual para nós, porque o mesmo Cristo é o de ontem, hoje e amanhã. Ele continua sendo o mesmo Cristo. A mensagem da salvação continua sendo a mesma. Então, amados, ele apresenta Cristo como Senhor do universo, como cabeça da igreja, e o único por meio de quem podemos obter o perdão. Tá? Fecha as janelas, por favor, e eu vou ligar o ar-condicionado, que nos ajuda aqui a concentrarmos. Pronto, meus irmãos. Então tenham isso em mente, meus irmãos. O problema que essa igreja está passando, Paulo pretendendo então anunciar este evangelho mais robusto, esse evangelho com Cristo ainda cada vez mais explicado, eu quero dizer, e assim esses irmãos serem afirmados cada vez mais na fé. Quais eram as heresias e falsos ensinos que estavam assolando essa igreja? Eles são identificados como uma filosofia. Você percebe isso no capítulo 2, verso 8, irmãos. Paulo vai dizer: tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo. Veja então que essas pessoas, esses irmãos, estavam perdendo os seus olhos, de certa forma, de Cristo, e estavam dando ouvidos a esses ensinos filosóficos. Muitos teólogos vão dizer que são as tradições helenistas, ou seja, gregas. Essas filosofias gregas é que estavam adentrando para dentro da igreja de Cristo. Dentre elas estava o ensino de que a matéria é má, de que a matéria não pode de forma alguma receber algo divino. Então logo eles descartavam a humanidade de Cristo. Essa é uma das heresias que tanto entrou em Éfeso, como aqui também. As cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, nós vemos ele combatendo as heresias também nesse sentido. É chamado de segundo os rudimentos deste mundo, também lá no capítulo 8, o verso 20 também do capítulo 2 vai dizer: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, veja. Por quê? Como se vivesseis no mundo, vós sujeitais às ordenanças. A quais? Dessas heresias, desses ensinos falsos. Então, quando Paulo fala seguindo os rudimentos deste mundo, está falando algo que não é oriundo realmente da santificação e da separação em Cristo. Ele chama também esses ensinos de sabedoria. Sabedoria humana, com certeza, no capítulo 2, verso 3, e também o verso 23. E principalmente práticas ascéticas. O que são práticas ascéticas? O asceticismo provém dessa seita do asceticismo. Isto é, a privação e um tratamento severo do corpo, considerado mal. Então, logo quando eu disciplino o meu corpo através de rudimentos do mundo, talvez eu consigo angariar coisas espirituais. Uma forma de obras, talvez, para tentar disciplinar o meu corpo ou até mesmo privá-lo de certos benefícios e assim eu serei tido como mais espiritual. Isso certamente compete com a obra de Cristo. E Paulo, então,
pretende eliminar este erro da igreja com esta carta. Esses falsos ensinos também tinham elementos judaicos, irmãos. E como nós vimos já em Gálatas, também os judaizantes estavam aqui, porque Colosso era um local, como eu disse na semana passada, a rota de comércio, e muitos judeus ficavam ali. Então as práticas judaicas também adentraram nesta igreja. Então, guarda do sabate, circuncisão, todos esses assuntos estão aqui nesta igreja. Então pense que bagunça que está acontecendo aqui. Colosso está sofrendo com o sincretismo religioso. A união, né, está pegando práticas helenistas, práticas judaicas, cristianismo, batendo tudo num liquidificador e falando: aqui está a nossa fé. Uma religião sincrética. E Paulo, então, para lembrar esses irmãos, para corrigi-los também, para exortá-los, ele começa lembrando eles da forma que o evangelho foi apresentado a eles e como que eles receberam este evangelho e o efeito deste evangelho. Por isso que agora estaremos numa sessão logo introdutória também, que Paulo vai falar sobre ações de graças. Então Paulo, em geral, ele dá graças a Deus pelos seus leitores, pela obra de Deus, entre eles, no início da sua epístola. E estamos aqui hoje, vendo ela. Geralmente encontramos, dois tipos nas cartas de Paulo de ações de graça. Ele geralmente abre, as suas cartas oferecendo essas menções elogiosas para esses irmãos. Graças a Deus pela graça que vos mudastes, que transportou vocês de um reino de trevas para o reino de luz. Ele sempre vai tratar dessa forma. Algumas ações de graça vai ser mais trabalhada, vai ser mais robusta, e outras, porém, mais simples. E essa que nós veremos aqui hoje é dessas mais robustas, onde ele fala com detalhes o que realmente aconteceu na vida desses irmãos. E qual a estrutura desse apanhado aqui de hoje? Aqui estamos. A estrutura vem principalmente formatada pelo verbo agradecer, do verso 3. Agradecemos. E também veremos no verso 12, dando graças ao Pai. Então Paulo elabora de forma considerável e particularmente impressionante. Primeiro, a mudança em relação à recepção dos colossenses ao Evangelho em seu paralelo com o mundo. Perceba o verso 6 a 8, por exemplo, qual veremos hoje. Ele fala deste Evangelho que chegou a vós, como também já está em todo o mundo, e já produz fruto. Então ele fala de um Evangelho vivo, de um Evangelho abrangente. Ele também demonstra uma preocupação, e dizendo que o entendimento desses colossenses não era em vão. Ele diz no verso 6 que eles ouviram deste evangelho. Olha lá, no finalzinho. Como também o faz entre vós desde os dias em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E Paulo está aqui resgatando na memória desses irmãos o que aconteceu naquela igreja, naquela região. O pleno conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus que vem do alto e não do homem. Um entendimento espiritual, um crescimento somente dado por Deus. E por que ele faz isso? Paulo é muito inteligente nas suas colocações, irmãos. Inspirado pelo Santo Espírito. Ele então, assim, ele está contrapondo também aos ensinos filosóficos, sabedorias humanas. Quando ele resgata esse pensamento de que o evangelho que vocês conheceram, o evangelho a qual ouvistes, e agora compreendem e vivem, gera fruto em vocês, ele está dizendo automaticamente que isso provém de Deus. Porque as primeiras palavras que ele diz, graças damos aos homens, graças damos a Deus. Então Paulo já está aqui nesta introdução combatendo os falsos ensinos, colocando a nossa atenção, o nosso foco, da onde realmente provém todas as fontes e bênçãos
para as nossas vidas. A fé é dom de Deus. O conhecimento da verdade vem de Deus. A sabedoria e o crescimento e aperfeiçoamento da fé é somente por aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Então Paulo já está combatendo as heresias. E assim vamos entrar no texto. E vamos ver com mais calma o que realmente Paulo aqui está dizendo e o significado das suas palavras. Verso 3, utilizando agora João Ferreira de Almeida, tá, irmãos? Graças a Deus, graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Então a primeira coisa, como dito, ele agradece a Deus. A palavra aqui agradecemos vem do grego eucaristeo, que significa ser grato, sentir gratidão, dar graças, agradecer. Por que nós dizemos que o momento de oferta nosso é um momento de ações de graça? Porque estamos agradecendo, estamos reconhecendo o favor de Deus, inclusive material, em nossas vidas. Paulo agora está olhando para a vida desses colossenses e dizendo, graças damos a Deus. E perceba que a classificação gramatical deste verbo, pois é um verbo, esse agradecemos, está no indicativo. Ou seja, Paulo, por mais que não estivesse presente, nunca pisasse lá, como alguns teólogos dizem, né, em Colossos, Epáfras trouxe o testemunho desses irmãos. Epáfras era um homem de confiança, como veremos aqui, de Paulo. E conforme o testemunho de Epáfras, Paulo afirma, isso somente pode ser obra de Deus na vida desses irmãos. Então ele abre, graças damos a Deus. A forma do verbo agradecemos aqui, também está na primeira pessoa do plural. Paulo está falando não só em seu próprio nome, mas como se mais alguém estivesse ali agradecendo a Deus pela vida desses irmãos. E nós vimos que no primeiro verso desta epístola, Paulo ali então tem alguém, um secretário junto com ele, né? Timóteo. Então aqui essa carta também apresenta Timóteo como talvez o relator, né? Aquele que escreveu, mas ele também se congratulando. Ele também feliz em ver o evangelho expandindo, feliz em ver que o evangelho está atuando na vida dessas pessoas. Agradecemos a Deus. Glórias a Deus pela transformação que Ele tem feito na vida de irmãos que estão longe de nós, pela pregação do evangelho, e isso deve ser motivo de nossa alegria. Tem algumas pessoas que pregam o evangelho, né, irmãos, por egoísmo, por inveja, por competição, talvez. Mas sabe o que verdadeiramente importa? Eu pego essas palavras emprestadas de Paulo, né? Ele diz isso se não me engano, em Coríntios, que não importa, Filipenses ele diz isso, que não importa se estão pregando por inveja, por egoísmo, o que importa é que o nome de Cristo seja levado, que as pessoas conheçam a Cristo. E nós devemos, amados, nos alegrar com isso também. E também investir as nossas vidas, a nossa saúde como cristãos que somos, nesta obra do Evangelho. É para isso que estamos aqui neste mundo, irmãos. E veja, Paulo, não foi ele que plantou a igreja em Colosso. Foi Epáfras que pregou. Foi Epáfras que discipulou. Foi Epáfras que foi lá. Mas quando o assunto é olhar para a glória de Deus, olhar para a obra que Deus tem feito na vida das pessoas, a alegria é tanto de Epáfras como de Paulo, como a minha também. E como de qualquer outro cristão verdadeiro. Minha esposa estava vendo o trabalho lá de evangelismo e até mesmo de plantação de igreja, tanto em Cerro e Coração de Jesus. E ela viu eu conversando com outro pastor. E ela me disse assim, dá para trabalhar, né?
falou para mim: dá para trabalhar com outro pastor em prol do evangelho? Eu falei: claro que dá. Tranquilamente. Desde que haja humildade e desde que o nosso foco seja o quê? A glória de Deus. O evangelho, o reino de Deus. Porque quando eu tenho um pastor que visa as mesmas coisas que eu, um pastor que está olhando para a mesma Bíblia que eu, um pastor que está visando o reino assim como eu, não vai ter motivos para briga e divisão. Porque o objetivo é o mesmo. O sentimento é o mesmo. Peguei todo o material da IBD que eu dei para ele. Falei: ó, tá aqui, ó, pode aplicar aí. Ele é um pastor que traduz muitos livros. Trabalhei efetivamente nisso. Me deu, inclusive, acesso a alguns deles. Então, amados, nós não temos essa questão de competição, essa questão: não, isso aqui é meu, não, isso aqui você não toca, isso aqui... Não existe isso. E isso deve ter aplicação para a nossa vida também. Porque se nós estamos caminhando no mesmo objetivo e visando o mesmo reino, nós temos que somar forças. Somar. Quantas vezes eu vi cristãos mesquinhos, seja com ministério, seja com o que for: não, mas isso aqui é meu, pastor, esse ministério é meu, porque se colocou outra pessoa também, e não visam uma só causa. As pessoas que querem estar dentro da igreja para competir, isso não é característico de um cristão maduro, de um cristão que visa o reino de Deus, que visa o evangelho, meu amado. Nós deveríamos estar aqui com o mesmo pensamento, querendo o seu crescimento, o meu crescimento, querendo que cada vez mais você se torne parecido com Cristo, querendo cada vez mais que você pregue o evangelho para as pessoas, para juntos nós falarmos: graças damos a Deus. Graças damos a Deus. Tanto Timóteo como Paulo estavam dando graças a Deus. Está no plural esse agradecemos. Primeira pessoa do plural. E é direcionado claramente somente a Deus. Tanto que uma das solas, da reforma é: soli deo glória, somente a Deus a glória. E isso não poderia ficar de fora. No entanto, Paulo não agradece a nenhuma divindade pagã, e sim ao único Deus verdadeiro. Tendo em vista, claro, como eu disse, ele já está combatendo o sincretismo. Então, tendo em vista o sincretismo e a sabedoria humana na igreja, Paulo direciona especificamente ao único Deus os seus agradecimentos. Lembrando que isso indifere de situação, porque tudo provém de Deus e tudo é por graça. E ele complementa: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A ação de graças de Paulo é expressa para Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Chamar a Deus de o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo tem um propósito bem prático, irmãos. Porque ele poderia ter falado nosso Pai, o Pai de Cristo e nosso, enfim, diversas formas ele poderia se referir aqui. Mas ele direciona com as seguintes palavras: o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso tem um propósito prático. Em sua função de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Todas sortes de bênçãos espirituais fluem até nós vindas do Pai, via Cristo. Então, por que quando oramos Pai Nosso, e o próprio Cristo ensina a nós orarmos ao Pai, pedirmos ao Pai, mas tudo por intermédio de quem? De Cristo. Então não está errado isso, porque até mesmo quando eu quero agradecer, graças damos a Deus Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo, via Cristo. E se Cristo é o Filho do Deus, do amor de Deus, como ele diz no verso 13 do mesmo capítulo,
Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu amado Filho. Se o reino é do amado Filho, e o Filho, ele está conectado a este Pai, então Deus deve ser o Pai de amor e o Pai amoroso que também nos abençoa. Porque estamos juntamente com Cristo, pela fé que nos foi dada. Note também essa linda palavra de apropriação de fé, a saber, nosso Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo, perdão. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai no mais sublime e confortador sentido da palavra. Que grande motivo para se render graças. Nossos motivos de agradecimento todos os dias devem se basear nessas primeiras palavras aqui de Paulo. De você pensar e refletir sobre a graça concedida de estarmos sendo abençoados neste reino do Filho, por intermédio dele e por um Deus amoroso, que se preocupa com cada um de nós. ênfase então no Pai e no Filho juntos, irmãos. E talvez Paulo, em uma epístola que eleva a Cristo, queira de saída ancorar firmemente a pessoa de Cristo em Deus. Porque se estão tentando aqui nesta igreja, através dessas heresias e esses falsos mestres, diminuir a Cristo, diminuir a sua divindade, ou até mesmo dizer que ele não foi homem, veja que quando ele fala sobre Cristo, ele está falando do Messias prometido do Antigo Testamento também. Ele está querendo dizer que este que foi prometido, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele já veio. Então, é uma forma de se referir a Cristo como Deus homem, Jesus Cristo. E perceba que Paulo então está fazendo isso para ancorar ainda mais firmemente a fé desses colossenses, a certeza que eles tinham a respeito de Cristo. E claro, já combatendo essas heresias. Então, amado, vejamos que Paulo aqui ele utiliza de uma estrutura textual que exalta ao Senhor. E esta é a forma como devemos combater os falsos ensinos. Às vezes eu fico me pegando, por exemplo, a pregar o evangelho para minha mãe e tentar desmistificar talvez algumas coisas em que ela creia, e talvez o viés que eu venha, o caminho que eu venho tentando fazer isso não seja o adequado. Talvez eu precise falar para minha mãe da grandeza, da supremacia de Cristo, e não dos erros doutrinários. A estrutura como Paulo constrói aqui, a refutação inclusive, porque apesar de ser uma introdução, ele já está visando essas palavras, veremos isso mais para frente, na exposição do texto. Ele já está refutando, ele já está colocando os olhos da fé desses irmãos fixados e ancorados no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Coisa que eu e você também temos que fazer todos os dias. Por que, amados? Uma das pregações eu disse, você precisa pregar o evangelho para si mesmo. Você precisa refutar essas coisas que vêm na sua mente, as dúvidas, as incertezas. Por quê? Porque colocam em descrédito o próprio Cristo e a sua obra, não é isso? Os nossos pensamentos, às vezes, as nossas murmurações, a nossa vida pragmática e pecaminosa, ela acaba deixando Cristo de lado. E talvez a grandeza de Cristo acaba se diminuindo por causa da nossa incredulidade, que está em nosso coração. Porque esquecemos disso, irmãos. Quem é o nosso Senhor? E você precisa resgatar na sua mente, com o mesmo propósito que Paulo está tendo aqui. Porque se eles estão enveredados com falsos ensinos, o que Paulo precisa fazer? Ressaltar, trazer ainda mais as palavras sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu e você devemos viver, exaltando, ressaltando, enfatizando, endossando quem Cristo é.
Como? Da forma que ele é apresentado nas Escrituras. E Paulo diz: orando sempre por vós. A maioria das versões, como a NVI, e talvez você tenha alguma versão parecida, vai colocar esse sempre lá junto com o agradecendo. Mas o mais correto aqui seria com a oração. A oração de Paulo, ela é constante. Então, quando oramos, amados, quando pensamos num reino, quando pensamos em agradecer a Deus, pense, isso não pode ser desassociado da oração, porque agradecemos em oração. Eu sou tão grato a Deus pela vida que Ele me deu. Aí fala isso para o irmão. Mas você ora dessa forma a Deus? Você agradece ao Senhor? E quando é com seus irmãos, a preocupação com seus irmãos, chega, eu sou tão grato pela sua vida, meu irmão. Mas você ora por eles? Veja que o agradecimento de Paulo não está desassociado de oração constante e contínua. Ele agradece a Deus pela obra que Deus tem feito na vida desses irmãos, e ele faz isso orando, continuamente, sempre. Então, amados, Paulo, dessas ações de graças contínuas por seus leitores, orando, pois ações de graça geralmente são acompanhadas de orações. É muito estranho você falar, sou grato a Deus, sendo que você não ora agradecendo. Temos momentos de agradecimento aqui na sexta-feira, queria agradecer pelos meus filhos, queria agradecer pelo meu marido, queria agradecer pela minha casa, queria agradecer pelo pastor, queria agradecer pela igreja, mas você ora continuamente por isso? Então você percebe que até mesmo o seu agradecimento pode ser um agradecimento hipócrita. Porque se você é grato por ter essas coisas, a primeira pessoa que tem que ser alvo da sua gratidão é Deus, porque tudo provém dele. Queria agradecer pelos meus filhos, agradecer a quem? Agradecer a Deus. E isso é um reflexo daquilo que você já vem fazendo. Percebe que as palavras escritas de Paulo nesta carta é um reflexo daquilo que ele já fazia. É um reflexo da sua prática contínua. Esses graças a Deus damos, não é algo que somente agora ele está fazendo na carta. Ele está fazendo isso como um fruto daquilo que ele já realiza constantemente. Você agradece pelo seu trabalho, chega na igreja e fala, queria agradecer pelo meu trabalho. Mas todos os dias você acorda, você entra na sua empresa, e você fala, obrigado, Senhor. Graças eu te dou, Deus, por este meio que o Senhor me dá para louvar a Ti, engrandecer o Teu nome, sim, através do meu trabalho. Isso é uma prática sua. E por que Paulo ele faz essa abertura de orações, com orações e ações de graça? Então veja, a menção antecipada dos motivos da ação de graças a Deus, com respeito a certas condições básicas em Colossos, constitui no fato da presença de perigos ameaçando a igreja. Assim como certas fraquezas estão claramente subentendidas aqui. Quais são as fraquezas? Veja, capítulo 3, verso 5. Olha o que ele diz a esses irmãos. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Esses irmãos, então, eles têm fraquezas. E quando ele direciona essas ações de graças a Deus, ele já tem em mente tratar disso. Antes mesmo de Paulo começar a se referir a essas coisas, as heresias, as fraquezas dos irmãos, ele primeiro assegura de que está convencido da evidente ação de graças de Deus na vida deles. Isso aqui já é um ensino para nós, irmãos. Porque, como veremos nos próximos versos, Paulo está aqui, de certa forma, encorajando esses irmãos.
Ele está falando de coisas positivas que o Evangelho fez no meio deles. Ele já poderia entrar nessa carta já falando, ó, vocês têm que mortificar a carne de vocês, como está no capítulo 3, verso 5. Ele já poderia ter falado já sobre as heresias que está cometendo aquela igreja. Mas olha como ele começa. Ele começa do mais importante para o menos importante, irmãos. Porque ele quer ressaltar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer ressaltar a obra da salvação na vida desses irmãos. O fruto realizado pelo Evangelho e pelo Espírito neles. E a partir disso, estabelecendo a âncora, estabelecendo o ponto de partida, eles olhando verdadeiramente para onde eles devem olhar, aí ele começa a cuidar das imperfeições. Amados, nós devemos olhar para as nossas vidas desta forma, porque nós queremos a santificação, nós queremos esse aperfeiçoamento e realmente devemos desejar isso. Mas como você tem feito isso? Você tem lutado com as próprias forças? Você olha muito para as suas fraquezas e queira resolver elas com ações próprias? Você não vai conseguir nunca. Paulo aqui ele estabelece a âncora, o ponto firme da fé. E nós temos que corrigir as nossas fraquezas, ansiar por isso, olhando para o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Porque até mesmo a nossa santificação é feita por graça, por intermédio do Santo Espírito, que nos aperfeiçoa na sua palavra. E olhando para Ele, confiando nele, depositando nele todo o nosso ser, é que nós vamos talvez aparando essas arestas. Nós vamos resolvendo, mas nunca desassociado dele. Amados, olhe para essa introdução à carta com olhos especiais, porque Paulo já está aqui corrigindo. Paulo já está aqui tratando a igreja. Não é somente uma saudação, graça e paz. Não. Ele está estabelecendo os fundamentos da fé. Os fundamentos. Coisa que eu e você somos ligeiros para querer esquecer. Você deve, amado, ter fundamentos da sua fé inabaláveis, para que você permaneça sóbrio, para que você permaneça num caminho de maturidade cristã. Verso 4, irmãos. Diz o seguinte: desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes a todos os santos. Os irmãos percebem? Paulo dá graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a fonte de todas as coisas e o caminho, o canal pelo qual somos abençoados, Cristo, orando, a oração é que tem acesso a essas coisas, sempre por vós, o quê? Desde que ouvimos falar da vossa fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, e do amor que tendes a todos os santos. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. O verbo aqui que Paulo utiliza, ouvimos, é um verbo que está no particípio, como algo inerente. O tempo aoristo, porque não se sabe ao certo, então, quando realmente um tempo exato, mas é algo que ocorreu. O testemunho desses irmãos, então, passaram para outros lugares. Está no ativo. E também está no plural. Ouvimos. Ou seja, não só Paulo, mas também provavelmente Timóteo e outros ouviram da obra de Deus naqueles irmãos na região de Colosso. Então, amados, é tomado corretamente este verbo por todas as traduções em português em um sentido causal. Ou seja, consequência. O que ele quer dizer com isso, irmãos? A forma grega aqui do verbo ouvimos deve ser entendido como um sentido causal,
Porque ao pé que Cristo foi pregado, aqueles irmãos receberam a fé, eles foram trabalhados por Deus, e a consequência disso, nós ouvimos. Nós ouvimos o que foi feito aí no meio de vós. Os versos 4 e 5 explicam por que Paulo dá graças pelos colossenses. E já estamos no verso 4, inicialmente. Mas existem 3 virtudes cristãs primordiais que os irmãos deveriam anotar para a vida de vocês. Quando você pensar em cristianismo, você tem que pensar em 3 virtudes primordiais. 3 pilares que sustentam o cristianismo. 3. E sempre será assim. Por todas as epístolas, todas as cartas que temos no Novo Testamento, inclusive no Antigo, o próprio Cristo, nós veremos, ensinou essas 3 virtudes, que é a fé, o amor e a esperança. Esses são os 3 pilares do cristianismo vivo e eficaz. Então veja, irmãos, a fé é o meio fundamental pelo qual nos apropriamos da graça de Deus. Em Cristo é naturalmente colocado ela em primeiro lugar, a fé, como Paulo coloca, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo. A fé possui um objeto, a fé possui algo que ela está atrelada. Nós recebemos a fé em algo, numa obra. Nós recebemos a fé em Cristo Jesus. E isso é colocado aqui, irmãos. O segundo ponto que acrescenta Paulo aqui, irmãos, e do amor que tendes a todos os santos. Outro pilar. Então é ter fé em Cristo, você estar conectado a Cristo, você abraçar esta graça por intermédio da obra e da salvação que está no nosso Senhor Jesus Cristo, e responder de forma amorosa. E do amor que tendes a todos os santos. Uma vez que a fé cristã é genuína, então Paulo diz que ela está sempre ativa. É isso que ele quer dizer. Ativa nas obras do amor. Eu elenquei aqui 2 textos para os irmãos entenderem isso. Gálatas 5, verso 6. Olha o que é a fé verdadeira, irmãos. E sempre, atrelada ao objeto da nossa fé, Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Mas sim a fé que atua, que age pelo amor. Dizer que tem fé em Cristo é sinônimo de dizer que você ama seus irmãos, ama o Evangelho, ama as coisas pertencentes a Cristo, ama a sua igreja. Também em João 21,16, veja, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Envolvendo então um sentimento. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Sabemos que a resposta de Pedro foi num tom diferente. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. O maior exemplo é este. Se tu me amas, tu me serve. E se você me serve aonde? Nas coisas a qual eu amo. Se você me ama, você ama aqueles que eu amo também. Cada eleito, cada pessoa. Você ama as coisas relacionadas às Escrituras. Tudo aquilo a qual Cristo comprou com o seu sangue. Então não é só ter fé. Não é só a parte subjetiva da fé. É o que o seu coração tem sido motivado e levado por esta certeza, por esta âncora. É o que ele tem levado você a se desempenhar e a você buscar cada dia mais. E eu pergunto aos irmãos, para que você responda a si mesmo. Você diz que ama a Cristo. Você diz que tem fé em Jesus Cristo.
Então, algo que deve acompanhar essa sua fé é o amor que tendes a todos os santos. Com a fé em Cristo Jesus, ele associa o amor a todos os santos. Esses dois sempre caminharão juntos, irmãos. Como dito, falta um ainda, a esperança, que falaremos no próximo verso. Mas fé e amor sempre caminharão juntos. Sempre. Então, é estranho, e sou estranho, um cristianismo professo, onde a pessoa ela não quer desempenhar nenhum esforço para com as pessoas da mesma fé. A pessoa tem uma certa indiferença com a igreja de Cristo, com a palavra de Cristo. A pessoa tem um cristianismo totalmente morto e apático, individualista, que olha para Cristo apenas para conseguir coisas e ser abençoado com coisas materiais, muitas das vezes. Pessoas que, como eu já cansei de ver, irmãos, associam bênçãos de Cristo com uma viagem a um carro novo. Apenas. E quando você olha para a troca dentro da igreja, a dependência, a edificação mútua, não existe. Só um individualismo. Conhece igrejas assim, irmãos? Cheia de pessoas desta forma. Isso é um cristianismo morto. Isso é um cristianismo que não pulsa e não exala a sua essência, que é amor. Amados, estamos no reino, lá no verso 13, do seu amado Filho. João 3,16, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Para nós agora que dizemos que recebemos a fé neste amado Filho, não amemos? Não tenhamos as nossas vidas dispostas a nos auto-sacrificar para que o benefício do reino, dos meus irmãos, a causa de Cristo avance? Que sentimento é esse? Não, pastor, primeiro a minha casa, primeiro os meus recursos, primeiro a minha saúde, primeiro isso, e a lista só vai crescendo conforme vai passando o tempo, né? A lista só vai crescendo, primeiro isso, primeiro aquilo outro. E o reino do amado Filho? Paulo diz claramente, se me faltar o amor, acabou. Se me faltar o amor, se faltasse amor a Paulo, ele não colocaria a sua cabeça em risco. Ele não plantaria a igreja, seria apedrejado, espancado, açoitado, se ele não amasse as pessoas e a causa do Evangelho. E é isso que talvez muitos pastores sofram aí em muitas igrejas, meus irmãos. Porque estamos acostumados com um evangelho pragmático e que visa somente bênçãos. Que visa somente você ser abençoado, você ser beneficiado, você conseguir. E quando chega um pastor e fala, você precisa servir melhor a igreja. Você precisa amar seu irmão e edificar ele. Você precisa estar presente nos cultos para que você ame seu irmão. Também que amor que é esse, né? Eu amo de longe. Qual o sentido disso? Então, amados, veja que Paulo, ele associa a fé desses irmãos em Colosso com o amor que eles tinham para com todos os santos. E se vocês lembrarem, as últimas exortações de Hebreus capítulo 13, foi chamando esses irmãos a quê? Sejam hospitaleiros. Ame o próximo. Não foi isso que vimos? Então, amados, pensem. O crente guarda no coração os seus irmãos na fé.
e qualquer que seja o seu local de moradia, a sua raça, a sua condição, ele ama os seus irmãos na fé. E pensar nisso é algo até que vai além daqueles que já professam. Pensar nos meus irmãos na fé é pensar como o bom pastor, que está constantemente indo atrás das suas ovelhas. Pensar nos meus irmãos na fé é pensar naqueles a qual eu nem vejo ainda. Pensar naqueles que estão aí por aí neste mundo, aguardando a pregação do Evangelho, conforme os decretos e providência divina. E assim eles serem admitidos no corpo da igreja e andarem em comunidade com outros crentes. Amar os meus irmãos na fé é já pensar nestes. E por isso que eu prego o Evangelho. E por isso que eu ponho meus recursos em prol do Evangelho. Por amor dos meus irmãos. E isso caminha junto com a fé que eu professo em Cristo Jesus. E eu lanço uma pergunta que já fiz várias vezes. O que você tem feito pelo Evangelho com base nesse amor? Nada? E você tem que se perguntar que tipo de cristianismo é esse? Entramos no verso 5 que vai vir aqui então o terceiro fundamento, a terceira virtude do cristianismo. A esperança, aonde Paulo diz, por causa, destaque por causa, tá? Inclusive no grego, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então veja, Paulo coloca aqui uma preposição, dia. Esse por causa vem dessa preposição dia, que significa através de, com, em, para. O que Paulo está querendo dizer? Que a nossa fé e este amor que temos para com estes irmãos tem um fundamento também. Por causa da esperança que vos está reservada no céu. O verso 5 começa em geral com a frase proporcional, por causa da esperança, sem nenhuma conexão específica com qualquer coisa antes nela. Embora Paulo sobreponha com frequência fé, amor e esperança, apenas aqui ele torna a esperança a base para o amor e a fé. Paulo usa muitas vezes a esperança para se referir à atitude esperançosa. Então aqui, no entanto, denota com muita clareza, pelo que o cristão espera, a totalidade de bênção que aguarda o cristão na vida por vir. Isto, de certa forma, nos motiva ao amor. Veja como é interessante isso, irmãos. Tito 1:2, Paulo também usa mais ou menos as mesmas palavras. Veja. Fé e conhecimento que se fundamentam na... Aqui, então, além do amor, nós temos a palavra conhecimento. Fé e conhecimento que se fundamentam, como ele está colocando aqui, o amor e a fé. Aqui em Tito ele coloca fé e conhecimento, também estão fundamentadas nesta esperança. Aí você já deve estar se perguntando, o que realmente significa essa esperança? Porque se ela é um fundamento, ela é algo importante. A esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Né? Então veja, essa esperança já é meio que definida aqui em Tito capítulo 1, verso 2. E essa esperança também é citada por Paulo. Então, amados, que esperança que é essa? A esperança das coisas eternas. E para exemplificar para os irmãos, eu quero que os irmãos pensem agora um pouco no povo do Antigo Testamento. Por exemplo, Romanos 4, verso 18, quando Paulo fala de Abraão. A fé de Abraão era uma fé em esperança também. Veja, por exemplo, Abraão contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Por que contra
toda a esperança? Porque ele já era velho e tinha uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Então, a esperança que ele tinha era justamente se apegar naquilo que Deus lhe prometeu, que não mente. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Mas perceba, em esperança creu. A nossa fé é uma fé esperançosa. A nossa fé é uma fé que contém promessas. Lá em João capítulo 8, diz que Abraão, no que tange a Cristo, viu de longe e se alegrou com a vinda de Cristo. Ele já olhava para Cristo como ele já na plenitude dos tempos. E aí você precisa de mais ilustração para saber o que é uma fé esperançosa? Agora vamos trazer para a nossa realidade. O que a Bíblia nos promete sobre coisas futuras e eternas que são guardadas em Cristo? Ele diz em João 14 que nos preparará uma morada, ou seja, de que é certo a nossa habitação celeste, de que estará conosco, de que reinará conosco, de que não se terá mais choro, sofrimento, nem dor, de que eu estarei com os meus irmãos reunidos, congregados, adorando eternamente, de que teremos um deleite eterno. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 15, diz que semeamos em corrupção, porque receberemos um corpo incorruptível. Isso também é prometido, um corpo que não mais está contaminado. São as promessas, as esperanças aguardadas em Cristo Jesus. A nossa fé tem que ser uma fé movida por isto. Então eu aguardo sim essas coisas futuras em esperança. Porém, essa minha esperança, ela me move no hoje. Como nós vimos em Atos. Cristo falando, não compete a vocês saber os tempos e as épocas. Não compete a vocês. Compete então o que a eles? A pregar o que Cristo já tinha ordenado. Pregar o Cristo vivo. Porque é nele que estão contidas essas promessas. O problema de muitas pessoas é que eles querem só a promessa. Eles querem só essas bênçãos e acabam esquecendo, repito, da âncora da fé. Acabam esquecendo do próprio Senhor Jesus Cristo. O que não pode ocorrer conosco, irmãos. Mas veja os fundamentos do cristianismo. Fé, amor e o fundamento, que vem a esperança. E aqui pode já explicar e trazer uma resposta pela sua dificuldade de amar os seus irmãos. A sua dificuldade de trazer vida para esse cristianismo. E a dificuldade reside justamente na esperança, no objeto da sua fé. Você precisa meditar, conhecer, pregar para si mesmo quais são as coisas garantidas naquela cruz. Você precisa ter um apanhado, que seja num caderno, de versículos que falam das promessas em Cristo. E constantemente estar pregando isso para si mesmo. Para quê? Para que você medite naquilo. E aquilo sim vai alimentar a sua esperança. E você vai ser levado pelo Espírito Santo a viver de uma forma esperançosa, que é traduzida pelo amor por todos os irmãos. É como se tiver algo muito abençoador guardado para você, e você querer que outros participem disto também. É você chamar outras pessoas, vejam. Por exemplo, só bem esdrúxulamente aqui, para ilustrar, você de um dia para o outro ganha uma casa nova. Aí você muda-se para essa casa, o que você vai fazer a primeira coisa? Mãe,
Ganhei uma casa. Irmãos, olha aqui o que eu ganhei. Olha o que me deram. Venham aqui, vou fazer um jantar de comemoração. Aí chama todo mundo para o jantar. Para quê? Para todo mundo ver a bênção que você recebeu. A casa, né? Muitos aqui não fariam isso? Fariam. Pois bem, você ganhou uma morada eterna. Pois bem, você tem coisas ainda indizíveis, aguardadas em Cristo. E você não comunica para as pessoas ao seu redor. Mas é necessário crer nele, crer agora. Crer agora. Essa é o que os teólogos chamam de tríade do cristianismo. No Novo Testamento, essa tríade não está limitada aos escritos de Paulo. Aliás, essas mesmas graças se destacam nos ensinamentos e no ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu destaquei alguns pontos aqui, de João, por exemplo. Em João 11, nós temos lá os ensinos sobre Lázaro e as suas irmãs, né, a narrativa. E o primeiro verso 5, que eu destaquei aqui, quando Jesus fala, ora, Jesus amava ou tinha em autoestima, né, quem? A Lázaro, e a Marta e a sua irmã. Então ele os amava. Então os judeus diziam, vejam como ele constantemente o amava. No verso 36, quando Cristo que chora, né, vendo aquela situação, eles pensam então que os judeus falando que era por causa que tinha morrido. Não, mas Cristo realmente tinha afetos por aquela família. Mas o choro dele era mais por causa da situação espiritual das pessoas. Mas que Cristo amava Lázaro, Marta e Maria, isso é inegável. Esperança ainda mesmo nesse capítulo 11 de João. Quando ele diz essa enfermidade não é para a morte. Lembra quando ele diz isso tanto para os discípulos quanto para Marta e Maria? Ele diz isso no verso 4. E isso alimenta o quê? O Cristo falando, essa enfermidade não é para a morte. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou a fim de despertá-lo. Uma atitude futura, verso 11, alimenta o quê? A esperança. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca mais morrerá. Essa é uma promessa que está em Cristo. E se você está vivo e crê em Cristo, você deve ser alimentado por essa esperança. Ele diz isso no capítulo 11, versos 25 e 26. Apesar de nenhuma dessas afirmações conter a palavra esperança, todas elas a inspiram. Todas. E a fé? Você crê nisso? Ele pergunta no verso 26. Note quão intimamente estão relacionadas a esperança e a fé. E nas próprias palavras, aquele que crê em mim nunca mais morrerá, mas sim viverá. Você crê nisso, irmão? E não disse que se crer você verá a glória de Deus? Ele não diz isso no verso 40? Se você crer, verá a glória de Deus. Você crê nisso? E por que você tem andado desesperançoso, sem amor e sem amar as pessoas? Talvez porque falte você crer verdadeiramente no Evangelho. Crer verdadeiramente no que nos comunica essas palavras. E ainda assim em João 13 e também 14, a última ceia do nosso Senhor Jesus Cristo com os discípulos. Amor. Ao lavar os pés de seus discípulos e dar-lhe um novo mandamento, que era qual? No verso 34, capítulo 13, amar uns aos outros, e assim saberão que são os meus discípulos. Amar. Qual que é o resumo das duas tábuas da lei, irmãos? Amor. O amor. Amor a Deus e amor ao meu próximo. Fé, em João 13, 14. Que os seus corações não fiquem mais perturbados. Continuem a confiar em Deus e também em mim.
Creiam em Deus, creiam também em mim. Fé. Esperança. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois eu vou lhes preparar um lugar. E quando eu for lhes preparar lugar, virei outra vez e os levarei para estarem face a face comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Isso está em João 14, verso 2 e verso 3. Você crê nisso? Isso aí desperta o que no seu coração? Uma riqueza que você também deseja comunicar e que seus irmãos também tenham. E automaticamente, para que isso aconteça, você vai ter que desprender um esforço, uma disposição, uma querência, você se sacrificar para que o seu irmão tenha acesso a isso. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Amor, fé e esperança que fundamenta tudo. Nós precisamos saber das promessas. As coisas que Cristo fala na oração sacerdotal são maravilhosas. João capítulo 17. Quantas coisas ele nos promete ali. Uma esperança que é motivadora. Você está sem motivação na sua fé? Você precisa ler a palavra. Você precisa pregar a si mesmo. Analisar as palavras do seu Senhor. A meditação sobre a vida celestial estimula nossas afeições, irmãos. Vocês estão lembrados? Vamos voltar lá em Hebreus, rapidamente. No capítulo 11. Ainda assim, quando ele fala de Abraão, mas também fala de Jacó e também fala de Isaac. Verso 9 e verso 10. Vamos lá. Pela fé habitou na terra da promessa, como em uma terra estranha. Por quê? Já estava habitada Canaã. Habitando em tabernáculos com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10. Porque procurava uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Tinha esperança então Abraão, Isaac e Jacó? E o que sustentou eles nesta vida terrena, vivendo em tabernáculos, vivendo numa terra da promessa, a qual não era deles? Justamente a esperança de uma morada eterna. As coisas celestiais aguardadas em Cristo. É isso que deve motivar as nossas vidas, irmãos. Contemplar estas coisas, amar estas coisas celestiais. E o texto continua. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Opa! Então aonde que eu sei, aonde eu encontrar essas promessas, essas esperanças? Na palavra da verdade do Evangelho. Pregue o Evangelho para si mesmo. Você tem as Escrituras? Leia no temor do Senhor. Esse é um tema importante na carta. Lembra agora aos colossenses que eles ouviram a falar pela primeira vez da esperança reservada para eles no céu, por intermédio da palavra da verdade, o Evangelho. Assim como a ação de graças, que forma a estrutura de tudo aqui, também esse foco na esperança, que a proclamação do Evangelho trouxe para os colossenses. E olha que interessante, irmãos. Se a mensagem do Evangelho contém essa esperança, e acho que isso aqui é unânime para todos nós, e eu criei nesta mensagem do Evangelho, correto? Essa mensagem que contém a esperança, por que eu não amo meus irmãos então? Se a esperança é a fundamentação de todo amor para com os santos. A mensagem do Evangelho ela é completa.
ela não só salva, mas também alimenta, ela também motiva e ela também nos move. Não é só uma mensagem. Eu vou lá pregar o evangelho para o meu pai ou para minha mãe. Eu vou pregar o evangelho. Esteja pronto para levar uma mensagem esperançosa, viva, que seja real. Primeiro para você. Mas a sua vida tem sido uma vida em amor? Veja como as coisas estão tudo conectadas, juntas. Se o evangelho representa essa mensagem esperançosa, e eu digo que fui salvo e creio nela, você está afirmando que você tem vivido em amor. Tem crescido no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim, amados, que nós temos que pregar este evangelho. Não é, arrependa-se aí, você é um pecador miserável, precisa de Cristo. Isso não é evangelho. Tem que ser uma mensagem completa, sim, que chame as pessoas ao arrependimento, mas um arrependimento que vem através de uma necessidade e não de uma imposição. Veja o que está guardado nesta mensagem. Veja, aqueles que creem serão salvos, estarão com Ele. Ele nos promete isso, não experimentaremos da morte, porque Ele venceu a morte. Venha até Ele, se renda aos pés desta cruz, creia em Cristo e viva. Tem que ser uma mensagem com esperança, não uma mensagem derrotada. E às vezes a sua vida já está derrotada. Por quê? Porque você não está crendo. Porque você não tem olhado para a verdade. Porque é claro que da qual ouvistes pela palavra da verdade, então está aqui o Evangelho. Primeiro João, capítulo 1, verso 1, João vai dizer o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João falando na primeira pessoa, no que tange a Cristo. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Você vê como que você tem que pregar o Evangelho? Aquilo que era desde o princípio, Cristo, Logos, aquele que se fez carne, o Deus eterno. O que ouvimos, certamente você não viu porque você não é um apóstolo, mas certamente tem crido, tem contemplado através do quê? Da palavra, como os colossenses. Ouvistes pela palavra da verdade. Então veja, amados, palavra da verdade do Evangelho, Paulo chama o Evangelho, e isso guisa a eminência, a palavra da verdade com vista a depositar honra nela. Honra. Para que mais pronta e firmemente aderissem à revelação que tem derivado daquela fonte. E veja que ele já está combatendo as heresias, filosofias. Porque os filósofos gregos eram do campo que? Das ideias. Né? Era do campo filosófico, e ele chama de filosofias vãs, né? Ele está chamando esses colossenses a lembrarem o quê? Da mensagem que está revelada. E talvez você esteja atrás de filosofias. Talvez você esteja fraco na sua fé porque você tem buscado outros meios para se sentir bem com Cristo. Sabe quando você vai conseguir êxito nesse sentir bem? Nunca. Porque nós temos que crer, ouvir, ver o que está revelado. A palavra de Deus. Mas eu gostaria de sentir algo. Eu gostaria de apalpar algo. Apalpe a palavra, a revelação de Cristo. O Evangelho, e creia, meu irmão.
Essa é a palavra da salvação. É isso que você tem que almejar. É isso que você tem que crer. Crer nas palavras do Evangelho. E mais nada. É aqui que você vai ser alimentado na esperança. É aqui que você vai começar a fluir nas obras de caridade e de amor. É através do Evangelho, tudo flui dele. Tudo flui em Cristo. Porque o Evangelho é a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. Verso 6. Aqui já chegou a vós. Paulo diz então que essa mensagem já chegou a eles. Como também está em todo mundo. Frutificando e crescendo. Assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Veja, irmãos, primeiramente, Paulo afirma que esta mensagem já chegou até eles. Através de Epáfras. Como também está em todo o mundo. Paulo agora elabora a experiência dos colossenses com o Evangelho, refletindo mais sobre as circunstâncias em que eles ouviram pela primeira vez. E sobre o poder de transformar pessoas pelo Evangelho revelado. Não só entre os colossenses, Paulo quer dizer, mas ele fala que por todo o mundo isso tem acontecido. Você já parou para pensar da gente aqui no Brasil? Algo que nasceu lá no Oriente Médio. O Evangelho que através da diáspora, na era apostólica, começou a se difundir. Turquia, Espanha, Roma, Itália. E nós aqui no Brasil, em outro ocidente, temos acesso a esse Evangelho. Será que essas palavras aqui, porque alguns teólogos vão dizer que Paulo está usando de um exagero retórico, né? E realmente, se você analisar no contexto da época, mas se analisar hoje, realmente esse Evangelho está por todo o mundo. Amados, Paulo está resgatando na mente desses homens, dessas mulheres, desses irmãos, para combater certamente essas heresias, para tirar a nossa atenção de nós mesmos também hoje, essa autossuficiente, essa autossalvação que inconscientemente nós buscamos. Paulo está falando, não, esse Evangelho já foi pregado a todos nós, esse Evangelho revelado já está também por todo o mundo. E o que? Frutificando e crescendo. Paulo quer fazer aqui duas comparações básicas entre a experiência colossense e a experiência cristã do outro lugar da bacia mediterrânea. O Evangelho veio aos colossenses, como veio a outros povos também, né? Por isso que ele acrescenta aí todo mundo. E o Evangelho está transformando pessoas e comunidades em Colossos, como também o faz em outras partes do mundo. Paulo confrontando os falsos mestres que aparentemente encorajam os cristãos a buscar outras coisas além do Evangelho, para cumprimento espiritual derradeiro, as práticas ascetas, o asceticismo, né? Não, você tem que disciplinar o seu corpo, tem que ter uma metodologia para que você seja salvo verdadeiramente. E essas coisas, amados, nós temos que analisar a fundo para ver se eu não estou querendo algo além do Evangelho. Será que a sua vida não tem buscado algo além do Evangelho? Se sim, você precisa ler essa carta, você precisa ler o Evangelho, você precisa pregar a si mesmo, você precisa se arrepender. E esse vocabulário, frutificando e crescendo, é um vocabulário encontrado inclusive no Antigo Testamento. Nós vimos em Gênesis: sejam férteis, multipliquem-se, frutifiquem. Só que Paulo agora está aplicando essa terminologia ao Evangelho que eles já ouviram. Para que ele está fazendo isso? Para encorajar,
para trazer a credibilidade do poder, da eficácia dessa mensagem, dessas boas novas. E olha nós aqui, irmãos, olha que o Evangelho, ele continua a transformar vidas, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas. Eu vindo dirigindo, vi um pai com um filhinho, né, na beira de um bar, né, saindo de um bar. E eu, de vez em quando eu tenho uns insights assim, logo eu pensei, talvez a salvação não seja para o pai, mas seja para o filho. Que hoje acompanha o pai no bar, mas amanhã pode estar na igreja pregando. O Evangelho transforma realidades. Você pode vir de uma família totalmente corrompida, pagã, mas quando o Evangelho chega pela divina providência aos seus ouvidos, aquilo é tão real, aquilo queima no seu coração, que de um dia para a noite você é retirado de um reino de trevas e colocado no reino do amado Filho. É incrível. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Você crê nisso, irmão? Nós temos que crer nisto, irmãos. Por isso que ele está falando, olha a ênfase que Paulo está dando para o Evangelho, que continua a se espalhar. Foi pregado antes a vocês, mas em todo o mundo, e está frutificando e crescendo. Eu penso, se Paulo visse hoje o resultado da sua pregação, a vida que ele desempenhou, e graças a Deus pela vida dele, que pregou, que fundamentou muitas igrejas com o Evangelho. Com o Evangelho. Assim como vós, continua o texto, desde o dia em que ouvistes e conhecestes. Aqui também existe uma implicação. Vocês não se lembram da grande mudança que teve lugar quando a mensagem da verdade redentora apareceu pela primeira vez entre vocês? Isso aqui é para mim e para você. Quando Paulo fala dessa mensagem que transforma, que cresce, que frutifica, ele agora aplica nas pessoas, assim como vós, assim como eu, assim como você, desde o dia em que ouvistes e conhecestes. Quando foi que você ouviu do Evangelho? Qual foi a palavra que te trouxe para o reino de Cristo? Quando foi que Ele estendeu a mão para você e te resgatou? Quando foi que pregaram o Evangelho para você? Quando foi? E quando você realmente ouviu, e quando realmente você conheceu, você não viu a mudança que aconteceu na sua vida? É como se Paulo estivesse, então, pois bem, por que vocês querem ouvir filosofias vãs e pagãs? Por que você ainda quer acreditar nos seus próprios méritos para a salvação? Por que você quer ver constatações físicas, aparentes na sua vida, sendo que a única ordem é que você creia no Evangelho? Lembre-se de quem você era. Lembre-se de quando você ouviu do Evangelho, o que ocorreu na sua vida, meu irmão. Porque assim como ela continua crescendo e frutificando, o Evangelho continua crescendo e frutificando dentro de nós. Resgatem na memória, é o que Paulo está fazendo. Resgatem na memória. Outra tática usada por Paulo para se opor ao ensino falso é ressaltar a realidade, a experiência passada dos cristãos colossenses. Com o quê? Com o Evangelho. O Evangelho não só exerce seu poder transformador entre eles, mas tem feito isso desde os dias que ouviram e entenderam a graça de Deus. Os colossenses têm conhecimento verdadeiro e confiável sobre Deus e seu propósito para eles e para o mundo em Cristo. E ele encerra, Paulo, esse verso falando, desde os dias em que ouvistes e conhecestes, o quê? A graça de Deus em verdade.
O próprio Cristo é a verdade, Ele é o Logos, Ele é a verdade. E a vida e a obra dele está aqui, na verdade, a revelação. Aonde que eu encontro a graça de Deus? Em tudo, mas principalmente esta, salvífica, a qual é pregada, anunciada, a qual Paulo vai dizer, como crerão, se não há quem pregue? Pregue o quê? A graça de Deus em verdade. Em verdade. Esse é o resumo de Paulo da mensagem desse evangelho, com a palavra graça revelada. Quão central esse conceito é para o entendimento de Paulo sobre o evangelho. Paulo enfatiza mais uma vez a verdade desse evangelho de graça. Também com propriedade afirmamos que a fé do evangelho seja chamado conhecimento da graça de Deus. Quando eu penso e oro, Deus me desenvolva na sua graça, automaticamente eu me desenvolva na sua palavra. Me aperfeiçoe na sua palavra, porque é exatamente aqui que Cristo diz que o Espírito Santo nos guiaria, que Ele nos santificaria pela sua palavra. Então, onde está a graça de Deus? Está na sua verdade. Pois ninguém jamais provou o Evangelho, senão aquele que reconhece estar reconciliado com Deus e visualiza a salvação que é proclamada em Cristo. Mas perceba as duas palavras, ouvistes e conhecestes. É necessário ouvir, irmão. Esses colossenses só vieram realmente ao entendimento, à compreensão, foram resgatados por Cristo, por este evangelho, quando alguém pregou a eles. Quando alguém trouxe este conhecimento e o próprio Espírito na ação salvífica, tira essas escamas dos nossos olhos. Mas é necessário pregar. É necessário anunciar. Verso 7. Olha como é necessário pregar. Olha como é necessário, homens. Olha como é necessário você começar a abrir a sua boca e pregar o evangelho. Segundo aprendestes de Epáfras. Aqui está a prova de que não foi Paulo realmente que ensinou, né? Senão ele falaria, conforme eu vos ensinei, como ele diz a Coríntios, né? Segundo aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo. Então veja, Paulo se volta da mensagem para o mensageiro. Não só o evangelho eles ouviram, que é uma realidade autêntica e transformadora de vida, mas também foi trazido a eles por alguém que é amado, que é conservo, que creu na mesma mensagem, que ama esta mensagem. E veja o Epáfras indo até essas pessoas em uma maior demonstração de amor possível. Anunciar o evangelho. Amados, Paulo diz que ele é conservo, fiel ministro de Cristo para conosco. Epáfras só é mencionado em Colossenses e Filemão. Pouco se sabe sobre ele, não temos muitas informações sobre Epáfras, irmãos. E provavelmente seja nativo de Colosso, ele seja oriundo dessa região, e provavelmente ele se converteu em Éfeso, através da pregação do próprio Paulo, pelas proximidades. Mas são pressupostos. Mas certamente ele se tornou um presbítero. Certamente ele foi enviado como ministro de Cristo, ministro da palavra, pois ensinou. Porque esses irmãos aprenderam com Epáfras. Então ele trabalhou ensinando, pregando e mostrando o evangelho para esses irmãos. Você quer maior demonstração de amor? Amados, eu quero exortar os irmãos de que não adianta vocês virem trazer, eu queria que o meu pai se convertesse, minha mãe se convertesse, meu irmão se convertesse, se você não amar a eles. Se você não se dedicar em pregar o evangelho para eles. Não adianta você pedir aqui oração nenhuma. Você tem que começar a entender que não é pelos seus méritos, não é pela sua eloquência, não é pela sua homilética. Você tem que anunciar o texto bíblico. A revelação, a graça em verdade. Hoje mesmo uma irmã lá de Cerro
foi até a irmã que está enferma e ela queria que eu pregasse para essa irmã. Eu falei, não, pode me ligar, eu tento falar. Mas parece que ela estava com muitas dores e não conseguiu. Ela falou, eu vou falar aqui para ela. Eu falei, leia João capítulo 3. Leia Romanos capítulo 3 para ela. Abra sua Bíblia e leia. Fale a ela. Fale da esperança que está ali. Fale de Cristo que está ali revelado. Leia a palavra para ela. E se assim ela receber a fé mediante aquele evangelho pregado e anunciado, graças a Deus por isso. Mas o que eu digo a você é que você precisa pregar o evangelho, meu irmão. Você precisa arregaçar as mangas se você realmente ama e se você crê nessa mensagem. Cadê este amor? Ou seja, por que Paulo fala aqui de Epáfras? Ele está dizendo, não é porque foi Epáfras aí, não foi eu, é que ele anunciou algo sem valor. Não, ele anunciou a mesma palavra que eu creio. Ele é o meu conservo. Ele diz, nosso amado conservo. O que essa palavra conservo significa? Vem do grego sundoulos, que é co-escravo. Olha que interessante. É como se um escravo estivesse falando do outro escravo. Alguém que serve o mestre com o outro. Associado de um servo ou escravo. Alguém que com outro serve um rei. É como se Paulo estivesse, eu e Epáfras servimos ao mesmo rei. Ao mesmo Senhor. Somos co-escravos de Cristo. Ele é meu amado. Conservo. Paulo, ao chamar Epáfras de amado conservo em relação a si mesmo, salienta a relevância destes olhos, de Epáfras, aos olhos de Paulo. Ele é relevante. Paulo está dizendo que Epáfras é importante como anunciador do Evangelho. E eu sinto falta de homens assim, irmãos. Eu sinto falta de homens que queimem pelo Evangelho. Homens que eu posso falar, ali está um homem que é meu conservo. Aquele homem que pode enviar para qualquer lugar que ele vai pregar o Evangelho. Pessoas que queimem por isso. Pessoas que estão dispostas a anunciar em tempo e em fora de tempo este Evangelho. Por isso oramos por trabalhadores, por essa seara. Por homens que queiram fazer um seminário, se preparar, aprender sobre nossa confissão e serem enviados. Eu imagino a alegria que vai ser um dia poder enviar um homem para uma igreja que está sendo plantada, um homem fiel, um homem que, como diz Paulo, o meu amado conservo, e ter a plena certeza de que aquela congregação estará sendo abençoada por aquele homem. Que alegria! Oremos para que Deus nos conceda um dia próximo, ou não sei, depende de Deus, para que possamos contemplar a isso. E ele diz que por nós é fiel ministro de Cristo. Paulo, então, mudando um pouco o vocabulário, chama Epáfras de fiel ministro de Cristo. O termo ministro traduz o grego diáconos, que é servo. Embora o Novo Testamento, em geral, deixe claro que todos os cristãos são servos, ou ministros no serviço de Deus, um para com os outros, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, vai dizer que nós somos sacerdócio real. Nós somos servos. Nação eleita. Preparados para o quê? Separados para quê? Para anunciar sobre este reino. Paulo limita o vocabulário de servo a formas específicas de ministério. Portanto, ministros é provavelmente uma boa tradução. Epáfras era um ministro do Evangelho de Cristo. E perceba que a palavra empregada é Cristo. Ou seja, o prometido, o Messias. Logo, Epáfras era um ministro da esperança. A mensagem que ele ensinava era uma mensagem completa. De arrependimento, salvação, esperança, amor. Paulo está apenas salientando o ministério fiel de Epáfras. Por quê?
Porque esses colossenses talvez estejam ali meio conturbados com todas as heresias. E talvez você esteja conturbado na sua própria fé. E você precisa olhar para Cristo, meu irmão. Verso 8 e último. O qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Olha a confiabilidade de Epáfras. Se o versículo 7 é principalmente sobre a fidelidade de Epáfras, como ministro para os colossenses em nome de Paulo, o versículo 8 é sobre a confiabilidade dele, como mensageiro para Paulo em nome dos colossenses. Pois Epáfras comunicou a Paulo que os colossenses continuam a manifestar uma qualidade essencial da existência cristã: o amor. Paulo, acrescentando que esse amor está no Espírito, provavelmente pretende sugerir que é o Espírito Santo que estimula esse amor, que é acerca do grande amor que vocês têm no Espírito. Porque ele fala: o qual também nos declarou o vosso amor. Amor de quem? Desses irmãos que estão em Colosso. Ou seja, Epáfras traz um relatório de que esses irmãos continuam ali sendo trabalhados por Cristo, mas talvez muito conturbados por muitas heresias, por muitos ensinos falsos. E talvez ele, numa demonstração de amor clara, ele fala: Paulo, eu não sei o que eu faço, me ajude, eu preciso. Aqueles irmãos estão se perdendo em heresias, mas ainda eu vejo a essência cristã no coração daqueles irmãos. Aí Paulo fala: eu estou preso, meu irmão, mas eu vou enviar uma carta. E aí redige. Essa afirmação evoca a ideia expressa anteriormente lá no verso 4. Lembra da tríade? As 3 virtudes cristãs essenciais. Esses irmãos, então, aqui, pelo próprio testemunho de Epáfras, é declarado que eles estão no amor. O amor no Espírito. A evidência clara de que eles eram salvos. E logo isso deve cair para nós: aonde está o meu amor? No Espírito. Porque o Espírito, ele gera um fruto em nós, em Gálatas 5. E o amor é o principal deles, irmãos. O amor está presente. E eu devo buscar isso. Isso deve ser evidenciado em mim. Então, que Paulo e os outros apóstolos consideravam o amor como o mais precioso fruto da graça de Deus, irmãos. É evidente não somente em 1 Coríntios 13, e o maior destes é o amor, diz Paulo. Provavelmente para prevenir contra a impressão de que Epáfras houvesse pintado um quadro muito sombrio a respeito do amor deles. Para que os colossenses não pensassem: Epáfras foi falar mal de nós lá para Paulo. Não, veja, ele vem com uma carta que afirma o evangelho que eles criam, que ressalta este amor, e a partir deste ponto, a âncora da fé, como eu disse, ele irá resolver todas as pendências. Esta é a relação, amados, que eu gostaria de deixar aqui e finalizar minhas palavras. O aspecto do amor, sobre o qual recai a ênfase do presente contexto. Ele se faz manifestar nas 3 graças: unidade, humildade e serviço. É pelo amor que nós buscamos a humildade. É por este amor que nós buscamos estar unidos. Sujeitar ao meu irmão que é mais fraco é justamente amá-lo. Reconduzi-lo e exortá-lo, encorajá-lo, é justamente uma preocupação que eu tenho com ele. Então, unidade, humildade e serviço está para com este amor que flui da esperança e da fé em Cristo Jesus. Como consequência, em bondade, verdadeira compaixão, espírito de perdão. É alguém que ama. Note o modificativo: seu amor no Espírito. As últimas palavras aqui no verso 8. Apesar de existirem aqueles que sustentavam que isso
Significaria simplesmente amor espiritual, sem nenhuma alusão ao Espírito Santo? Essa opinião contraria o fato de que, em passagens tais, como em Romanos 15:30, Gálatas 5:22, que fala do fruto do Espírito Santo, o amor cristão é decididamente encarado como o fruto do Espírito que habita em nós. Essa é a maior evidência de que você é salvo em Cristo. O amor. O amor pelo Evangelho, o amor pelos eleitos, o amor pela Igreja de Cristo, onde estão reunidos esses eleitos de Deus. Essa é a maior prova de que você é salvo. O amor. Agora, indiferença, pouco caso com a igreja, destratar irmão, recusar dar perdão. A igreja não está bom, acabou por quê, irmãos? Justamente por causa disso. Irmãos que não perdoavam uns aos outros. E ainda não perdoam. É um irmão? Não posso nem chamá-lo de irmão. Como que alguém que é alvo da misericórdia de Cristo se recusa a perdoar? A oração: nos perdoe, Pai, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, este amor que vem pela esperança, vem pela fé, é justamente o que traduz o cristianismo na prática. Que cresçamos nisso. Que você entenda isso, sobre realmente o que é o verdadeiro cristianismo. E essas são as ações de graças que Paulo elenca aqui desses irmãos e a oração, que veremos mais para frente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar.